Ser grato aos sacrifícios que os pais fazem nem sempre é algo que os filhos são capazes de demonstrar. Mas esse é o caso da nossa história de hoje. Uma história real sobre gratidão, retribuição e amor de um filho aos seus pais, representado por um símbolo com mais de meio século, que foi interrompido pela guerra. No dia em que Joel Smith assistiu ao vídeo do casamento de seus pais, ele percebeu o quanto ficou feliz em vê-los ainda jovens e tão felizes por terem conseguido formar uma família. E isso lhe deu muita esperança para um futuro em sua própria vida. No entanto, enquanto assistia ao vídeo, ele percebeu um detalhe que o deixou sem fôlego, e foi aí que tudo começou. A história deles remonta de vários anos atrás. Os pais de Joel se chamavam Joey e Beverly. Se conheceram no ensino médio. Ele era um atleta e ela, uma líder de torcida. Se os romances na escola raramente duram, esse tinha algo muito especial. Um ano após o início do relacionamento, ele a pediu em casamento e ela aceitou. Apenas décadas depois que um detalhe detectado por seu filho em seu vídeo de casamento ia lançar luz sobre o que havia de especial nessa história. E sim, eles disseram sim na frente de todos, apesar da pouca idade. Todos gostavam muito deles, pois realmente formavam um lindo casal. Em 1953, ainda com 19 anos de idade, eles se estabeleceram no interior do estado de Nova York, onde fizeram tudo o que podiam para construir uma família. O casamento foi filmado por um amigo deles. Jamais poderiam ter a ideia de que esse vídeo, que muitos considerariam ser de um casamento banal, acabaria provocando uma virada radical, pois era um vídeo que se parecia comum, mas na realidade não era. Para entender, quem assiste precisa olhar cuidadosamente e procurar uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Parece que foi isso que o filho do casal fez. Durante 3 anos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos na Guerra Coreana e a situação não era das mais calmas, Joey e Beverly não pareciam afetados por esse conflito, pois não os preocupava. O que eles não sabiam, no entanto, era que essa guerra iria destruir seus primeiros anos de casamento, com consequências bem ruins em suas vidas. No início, eles pensaram que este conflito não teria impacto em sua vida de casados. Normalmente, Joey não estava ligado para notícias militares, e nem sua esposa, mas eles haviam esquecido o fato de que seu país estava fortemente envolvido nesse conflito armado, e as consequências não demorariam a chegar. Ele foi convocado para o exército americano. Ao ser atingido pela realidade enquanto começavam a fazer planos para suas vidas juntos, o jovem soldado teve que desistir de tudo para servir seu país em uma guerra que ele não queria. Foi o início de um terrível sacrifício para o casal, que teria grandes consequências para o futuro. Quando a nação precisou de um de seus filhos, ele não poderia recusar, e como um bom patriota, Joey atendeu ao chamado. E não foi nada fácil para ele. Os planos que ele tinha feito com sua namorada iriam desmoronar durante a noite por causa dessa guerra. Joey não sabia exatamente o que os militares tinham planejado para ele. Não sabia se ele seria enviado para lutar com uma arma na mão ou se ele iria servir a algum outro propósito. O que era certo era que ele iria para a Coreia. Com a ausência de Joey, sem a sua renda, a vida não ia ser nada fácil para a jovem que não podia imaginar o quanto essa guerra seguiria ao longo de sua vida. Era o início dos tormentos para este casal tão jovem e tão unido. Joey conseguiu manter contato com sua esposa regularmente. Eles trocavam cartas e fotos para se atualizarem tanto quanto fosse possível. Muito preocupada, Beverly mantinha apenas uma pergunta em mente: se Joey voltaria vivo dessa guerra. Ela não sabia o quão doloroso seria para ela ter que viver sem seu marido. As cartas não significam muito para ter certeza sobre a situação dele na guerra, pois muitas dessas cartas costumam ser censuradas. Mas isso a tranquilizava a saber que seu marido ainda estava vivo. Ela chorava por não poder vê-lo, tocá-lo ou beijá-lo. Era horrível saber que a guerra tinha cobrado seu preço.
Milhares de pessoas morreram durante esse conflito, sem contar os danos materiais com que tudo acarretou. Finalmente, após longos meses, Joey voltou para casa, são e salvo, e ele se tornou um herói americano que cumpriu seu dever. Agora, ele podia retomar sua vida e continuar de onde parou com Beverly. Um de seus planos se tornou realidade. Beverly engravidou, e aquela primeira gravidez definitivamente não seria a última. A vida foi pacífica dentro dessa família ao longo dos anos. Os filhos tornaram-se pais, e os pais tornaram-se avós. Joey e Beverly fez o sonho se tornar realidade. O casal que sempre quis construir uma família para passar adiante sua herança, e depois de ter vivido essa dolorosa provação de separação durante a guerra, só poderiam se alegrar por terem sido capazes de realizar esse sonho depois de tantas provações. Naquele ano, o casal celebrou seu 60º aniversário de casamento. Uma etapa que absolutamente tinha que ser celebrada. E foi assim que toda a família se reuniu ao redor do casal de idosos para celebrar o seu amor. Por essa ocasião, se preparam comidas deliciosas. Estavam todos de ótimo humor, até que uma surpresa chegou. Um amigo deles trouxeram com ele um presente inestimável. Um vídeo de seu casamento, 60 anos antes. E claro, os membros da família ficaram emocionados em poder assistir a esse vídeo. Mas o que ele continha na realidade, ninguém esperava. Muito menos Joey e Beverly. O casal estava realmente muito surpreso que esse amigo tivesse esperado pelo dia certo e a hora certa. Todos os convidados estavam reunidos em torno da televisão para assistir esse momento que marcou para sempre a vida do casal. Os filhos de Joey e Beverly estavam especialmente atentos para assistir a esse vídeo, embora nunca tivessem visto antes. Mas em certo momento, um dos filhos percebeu um detalhe no vídeo. Ele teve o cuidado de examinar as menores imagens que apareciam no vídeo. Ele não olhou para as imagens da mesma forma que todos os outros faziam. E os resultados não tardavam. Joel notou que seus pais haviam deixado a igreja em um Plymouth vermelho conversível modelo 1948. Um lindo modelo que deixava um jovem casal orgulhoso e era tão especial para eles. Todos sempre ouviram falar desse carro vermelho que significava tanto como o começo de uma nova vida, assim como um animal de estimação. Esse carro fazia parte da família. E enquanto observava a filmagem do casamento, Joel percebeu que não poderia simplesmente ficar sentado e deixar o carro ser uma memória distante. Algo tinha que ser feito para trazer um sorriso de volta ao casal que estavam casados há 60 anos. Desde que ele conseguia se lembrar sobre esse carro, as lembranças não eram dele, mas de seus pais. Joey e Beverly fizeram muitos sacrifícios para poder pagar aquele carro. O jovem pai pegou dinheiro com sua mãe e somou às suas economias pessoais para que eles pudessem comprar o carro precioso. A mãe de Joey tinha concordado em emprestar desde que ele devolvesse esse dinheiro todas as semanas com base em seu salário. Então, eles compraram o carro em 1953. Tudo antes que o destino pregasse uma peça neles, 60 anos atrás. Esse tipo de carro não era incomum, mas dirigir um era sinal de sucesso. O casal estava tão orgulhoso de sua compra que eles dirigiram seu veículo resplandecente o tempo todo. O capô não era necessário para aproveitar as vantagens do ar puro. A vida era realmente boa, mas havia algo que mudou completamente a felicidade deles. Joey foi chamado para se juntar às forças armadas de seu país. Para não ficar sem dinheiro durante a sua ausência, o casal teve que vender esse carro precioso, que foi tão difícil de pagar. Não só eles tiveram que se adaptar à distância entre eles, mas também à ausência desse carro magnífico, que significava tanto para eles. Este carro estava em todas as suas fotos e vídeos, e fez seu filho Joel perceber que esse carro ocupava um grande lugar nos corações de seus pais, e que se não fosse o problema da guerra, seus pais nunca o teriam vendido. Assistindo aos vídeos, Joel, que só tinha ouvido falar desse conversível, mas nunca tinha visto,
olhou para os seus pais maravilhados e uma ideia maluca cruzou sua mente. E ele não pôde conter sua empolgação. Teve a brilhante ideia de permitir que seus pais revivessem os momentos que viveram quando se casaram. Esse desejo não nasceu tão repentinamente, pois Joel sempre queria oferecer algo aos seus pais para agradecê-los por criá-lo. Com todo o seu amor e carinho, ele percebeu que finalmente havia encontrado o presente perfeito: um Plymouth vermelho de 1948. O objetivo de Joel era muito simples: fazer seus pais felizes, como havia sido durante o casamento. Mas como ele iria encontrar o mesmo modelo? Essa tarefa estava longe de ser fácil. Conseguir um seria ainda mais complicado por causa de sua raridade. Joel teve uma ideia muito boa, mas isso não ia ser suficiente para trazer de volta os momentos passados. Era preciso materializar o projeto e como iria ser feito para realizá-lo. Depois de semanas de pesquisa, Joel percebeu que a tarefa ia ser ainda mais complicada do que ele pensava. Tinha encontrado 3 carros que combinavam, mas 2 já haviam sido vendidos e um terceiro estava em exibição em um museu. Foi então que um evento inesperado, depois de longas horas vasculhando sites de anúncios na internet, que Joel finalmente encontrou um carro que combinava com o de seus pais. Mas o melhor ainda estava por vir, e a sorte iria ajudar nesse sentido. A grande notícia era que o proprietário disse que estava em excelente estado e guardado em uma garagem por anos. O anúncio explicava que o Plymouth conversível vermelho nunca tinha sido dirigido no inverno, enfatizando suas excelentes condições e baixa quilometragem. A oferta mencionava apenas a descrição do conversível, mas não exibia nenhuma foto, pois o vendedor de 81 anos não sabia como adicionar imagens à sua postagem. Joel, otimista, decidiu que tinha que ir lá para tentar. Então ele mandou um amigo seu ao estado de Indiana para verificar se o carro combinava com o de seus pais. O amigo enviou fotos e Joel viu imediatamente que era o carro certo. Tudo era muito sério e o vendedor ainda aguardava as faturas originais e o manual. Joel fechou o negócio e mandou o dinheiro para o vendedor. Ele finalmente comprou o conversível Plymouth vermelho de 1948. Uma vez que ele tinha tudo resolvido, Joel teve que passar para a próxima fase. Agora ele só tinha que esperar o carro chegar em Nova York para ver a reação deles, a qual ele realmente não estava preparado. Chegando em Nova York, Joel queria esconder o carro o máximo que pudesse para surpreender seus pais. Ele não tinha como fazer isso em casa e não queria arriscar do pai ver o veículo antes de ter a certeza que estava tudo em ordem. E para isso, era preciso consultar um especialista. Felizmente, Joel pôde contar com seus amigos. Na verdade, um de seus amigos era gerente de uma concessionária de automóveis e lhe prestou um grande serviço. O problema era que seu pai conhecia todos na cidade, incluindo essa concessionária. Felizmente, esse amigo, chamado Donnie, conseguiu algo realmente incrível que Joel não esperava. Ele escondeu o veículo e aproveitou para cuidar dele, limpando-o e verificando se estava tudo em ordem. Joel continuou a preparar a tão esperada surpresa, e o homem estava determinado a fazer em grande estilo. Ele realmente queria marcar a ocasião e queria que seus pais descobrissem sobre o seu presente da melhor maneira possível. Ele precisava de alguém para se certificar de que eles não descobririam antes do tempo. Portanto, pediu a alguém muito próximo para cuidar deles pessoalmente. E isso foi feito muito bem. Seu filho mais velho, Colby, foi quem o ajudou a fazer tudo perfeito. Colby pediu aos avós para fazerem um compromisso que eles teriam que aceitar e que seria muito conveniente para Joel. Colby então chegou na casa deles e se ofereceu para sair para um fim de semana de pesca. Para que Joey e Beverly não tivessem uma suspeita de que uma verdadeira surpresa estava sendo preparada, seu filho Colby havia chegado com uma câmera escondida para filmar o momento em que seus avós descobririam um carro na frente de casa. Ele começou a preparar o equipamento de pesca com seu avô enquanto esperava o carro chegar. Durante esse tempo,
Joel dirigiu o Plymouth para a casa de seus pais. Sim, e por mais inacreditável que pareça, aquele era o carro que transportou os noivos durante o namoro. O mesmo carro que eles amavam tanto há 60 anos atrás. Todos estavam longe de imaginar qual seria a reação deles ao verem esse lindo presente. Quando o filho de Joel sabia que seu pai estava chegando no carro, ele puxou sua câmera para capturar a reação de Joey e Beverly. Tudo foi preparado e tudo estava pronto. Faltavam apenas alguns minutos para seus avós descobrirem a surpresa que o filho preparou para eles com tanto carinho. Os avós não perceberam que Colby tinha acabado de instalar uma câmera e que ele estava filmando. Então ele disse que tinha que sair para ver algo no momento em que o presente estava para ser revelado. A família estava prestes a ter um momento muito emocionante. Ao ver o seu neto saindo, Joey e Beverly olharam pela janela e não puderam deixar de ver o carro vermelho estacionado na frente de sua casa. Era como voltar ao passado, mas tudo era real e no presente. Eles saíram para ver mais de perto. Atordoados, o casal de idosos se aproximou do carro vermelho, que obviamente trouxe de volta muitas memórias que eles não poderiam acreditar. Foi um presente inestimável para eles. Mas o que aconteceu a seguir despertou tanta emoção em todos os presentes. Ao ver o carro estacionado em frente à sua casa, era impossível para Beverly e seu marido ignorar o que tinham visto, pois ainda era o mesmo modelo de carro que os transportou quando eles se casaram há mais de 60 anos atrás. Embora, no primeiro momento, Joey e Beverly não tenham entendido por que esse carro estava estacionado na frente de sua casa, as memórias rapidamente vieram à tona e os levaram de volta aos anos de 1950. Muito comovido, mas também ansioso para falar com eles, seu filho Joel saiu do conversível. Foi um momento que ele viveu dezenas de vezes em sua cabeça e finalmente estava fazendo ser real. Ele deixou a porta do motorista aberta como um símbolo. Em estado de choque, Joey e Beverly tinham muitas perguntas sobre o que eles estavam passando. Se era tudo real ou era um sonho? Oh não, não era um sonho, mas uma realidade. O carro estava bom e pronto, e era a primeira vez em décadas que eles viam esse carro novamente. Em um gesto que Joel tinha sonhado, ele entregou as chaves do conversível para os seus pais. "Esse carro é seu", ele disse com lágrimas em seus olhos. Ele provavelmente não esperava que seu pai reagisse da maneira que reagiu. Os dois noivos não conseguiram se conter. Provavelmente foi o melhor presente que ganharam em tanto tempo. Joel disse que Beverly estava muito comovida com esse presente e ela ficava girando em torno do carro para vê-lo de todos os ângulos. Ela não tinha percebido que seu marido Joey havia sentado no banco do motorista e desatou a chorar. Joey tinha acabado de reviver, em alguns minutos, sua partida para a Guerra da Coreia. A venda relutante do seu carro vermelho e os sacrifícios. Mas 60 anos depois, o círculo estava completo e tudo estava de volta ao normal. Agora só havia uma coisa a fazer, e eles tinham certeza de que era seu veículo. Joey e Beverly entraram para experimentá-lo, e foi como nos bons velhos tempos. Depois de alguns grandes abraços, Joey e Beverly sabiam o que fazer com as chaves nas mãos. Eles entraram no carro e Joey ligou o motor. Eles imediatamente se lembraram do som do escapamento e das sensações das vibrações nos assentos. Orgulhosos e, acima de tudo, muito felizes, o velho casal começou a passear enquanto seu filho Joel e seu neto Colby continuavam a filmá-los. Para eles, era como se tivessem esperado por esse momento por toda a vida, e agora estava sendo finalmente realizado.